A paz, boa tarde, povo de Deus. Tenha uma ótima tarde para cada um de vocês hoje lá em mensagem de Deus para a sua vida hoje lá em João 2, 1 em diante. 3 dias depois houve um casamento em Canaã de Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Também foi convidado com os seus discípulos para o casamento, tendo acabado o vinho. A mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ele falou ao servente: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então ele determinou: tirai água. Ora, e levai ao mestre Sala. Ele os fizeram, tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde vieram, se bem que sabia o servente que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumavam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem a inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais. Em Canaã de Galiléia manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Aqui nessa palavra, né, irmão, está dizendo o primeiro dia, a primeira milagre que Jesus fez na terra, quando ele estava aqui na terra, foi ali naquele casamento. Ele entrou. Eu imagino aqui na palavra que Jesus entrou naquela festa do casamento, daquele casamento, entrou e ficou num lado, naqueles pecadores, todos errados, pecadores ali, né? Ele ali estava de canto, só ouvindo as coisas que ali estavam acontecendo, só as palavras daquelas pessoas, todos bebendo, embriagando, e ele ali sentado, ouvindo aquelas pessoas. Como diz no 3, no 1. 3 dias depois houve um casamento em Canaã de Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Ali Jesus foi convidado para aquele casamento. Ele foi convidado, mas ninguém estava dando ouvido a ele, ninguém estava ali do lado dele. E ele estava ali ouvindo aquelas palavras, aquelas pessoas. No 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ali Jesus fez uma pergunta para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ali a própria palavra de Deus está dizendo: mulher, que tenho eu contigo? A pergunta que Jesus fez para ela, para a mãe dele. Se fosse uma mãe qualquer, tinha deixado ele de canto e falado: ele não quer saber de nada. Mas não. Ela ouviu aquela palavra de Jesus e colocou em prática, que foi até os discípulos e falou: espera ele falar com vocês. Espera ele, na hora certa, ele vai fazer o principal, a cura, a transformação nessa casa, nesse casamento. No 5 diz: então ele falou ao servente: fazei tudo o que ele vos disser. Ela mandou o servente fazer tudo o que ele disser. E eles todos ali começaram a ouvir aquilo, eles começaram a fazer tudo o que Jesus queria. Começaram a ouvir o mandamento, a palavra de Jesus. E Jesus começou a fazer a transformação ali, começou a mudar aquelas pessoas. Como no 6, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e ele encheram totalmente. Ali Jesus mandou as pessoas encher de água aquelas talhas. E eles encheram aquelas talhas de água. E daí foi ali. Na palavra de Deus também está dizendo: então lhe determinou: tirai agora e levai aos mestres Sala. Eles fizeram,
Tendo o mestre Sara provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde vieram, se bem que a sabia, o servente que haviam tirado a água tomou o noivo. Ali ela tiraram a água e transformada em vinhos. Eles não sabiam de onde vieram, mas o que estava levando sabia. Muito o que estava levando não estava nem querendo falar. Deixaram quieto. Nem falou onde que estava vindo aquelas águas, aquele vinho. E no 10, ele disse, todos costumavam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fortemente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Você vê quando a gente está com Deus, Ele não entrega o inferior, Ele não entrega o ruim, as coisas ruins na sua vida, mas Ele entrega o melhor. Ele entrega o melhor em nossa vida. Porque o vinho que está dizendo aqui na própria palavra de Deus é alegria. Deus ele não vem trazer a tristeza em nossas vidas, mas Ele vem trazer alegria dia após dia, a alegria mais alta com Ele. A alegria de fortalecer com Ele dia após dia. E aqui, as pessoas se alegrou com aquele vinho. É assim que muitas vezes eu e você temos que alegrar com o Espírito Santo. Temos que dançar na presença de Deus. Temos que dançar na presença da palavra do Senhor. Temos que agradecer a Ele dia após dia. Temos que adorar os caminhos do Senhor Deus. Como diz aqui no 11, com este Deus, Jesus, princípio a seus sinais. Em Canaã da Galileia manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ali você vê os próprios discípulos começaram a crer no Senhor. Começaram a crer nele por causa da transformação da água do vinho. É assim que eu e você hoje, irmãos. Será que eu e você temos que temos que acreditar em Jesus só por causa que Ele manifesta, só por causa que Ele faz o milagre, só por causa que Ele transforma o vinho, só por causa que Ele liberta eu e você da escravidão? Não. Nós temos que acreditar em Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele está fazendo na minha vida e na sua. Ele está fazendo a morada lá no céu. No 12, depois disto desceu a ele Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Ali Jesus desceu na Cafarnaum e não ficou muitos dias, como diz a palavra. Mas com esses poucos dias que ele ficou, ele fez muito milagre. Pelo esse pouco dia que ele ficou ali, ele fez tantas coisas boas, tanta transformação ali. E está dizendo aqui no Mateus 4,13. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins da Zebulon e Nefatali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Aqui na palavra de Deus está dizendo é o que se cumpriu naquela festa, é o que vai se cumprir na nossa vida dia após dia, é o que vai se cumprir na minha e na sua casa dia após dia. E eu vou fazer uma oração para cada um de vocês nessa tarde. Meu Deus querido, Deus e amado Pai, venha, Senhor, abençoar, Senhor, meu Pai querido. Venha, Senhor, trazendo alegria, Senhor, nessas pessoas, Senhor, que estão vendo esses vídeos no YouTube, Senhor, meu Pai, em onde que eles estão assistindo, meu Pai querido. Venha, Senhor, fazendo a transformação da água do vinho, Senhor, meu Pai. Venha transformar, Senhor, a alegria, Senhor, dessas pessoas, Senhor, que eu te peço. Meu Pai, venha manifestar a Tua presença dia após dia, Senhor querido. Venha manifestar a Tua glória, Senhor, em cada segundo, em cada vida, Senhor, meu Pai. Em cada familiar e na casa, Senhor, em todos os sentidos, Senhor, que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, irmãos. Como diz a palavra aqui, irmãos. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, irmão.